Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para o nosso café. Chega quentinho, com informação, com opinião e com debate. Chega deixando o seu like, comentando, compartilhando. É novo? Se inscreve aqui no nosso canal, o Fanático Vascaíno, que é a sua casa. O empate de ontem ainda não desceu amargo, né? Tá digerindo ainda. Perdemos 2 pontos, ganhamos 1 ponto, a luta vai ser até o final. Você viu aí na thumb, lutem até o fim. O Vasco segue na mesma posição, 2 acima da zona de rebaixamento, dependendo apenas dele. Há um desespero nesse momento? Não. 15% o risco de rebaixamento ainda existe. Depende apenas das próprias forças. 4 jogos, mais 2 vitórias, não tem nem o que fazer conta. 47 e acaba o sofrimento. Vamos falar do jogo de ontem? O time começou em cima do Cruzeiro. Começou. Abriu o placar com um belo gol do Puma Rodrigues. Aliás, eu voltei a seguir o Puma. Não sei se o Puma está me seguindo, mas eu voltei a seguir conforme prometido. Por que recuou depois? Foi o Cruzeiro que empurrou o Vasco ou o Vasco que recuou? O Vasco que recuou. O Vasco resolveu dar a posse de bola para o Cruzeiro para tentar estocar um contra-ataque, só que Rossi e Gabriel Peck não estavam naqueles bons dias e não conseguiam fazer isso. O Vasco não tinha essa jogada pelo lado do campo, que era uma jogada forte. Entrega a bola para o Cruzeiro, pegou a bola, contra-ataque em velocidade. Até porque os nossos 2 jogadores de criatividade do meio-campo, de novo, não foram bem. Praxedes e Paulinho. Aliás, um capítulo. Acho que vale um parênteses aqui. O Praxedes não vem jogando bem, não é de hoje. Ele se entrega em campo, ele luta o tempo todo, ele briga, mas tecnicamente ele está deixando muito a desejar. Já teve bons momentos, mas nesse atual estágio da temporada, entendo que, por exemplo, o Marlon Gomes, claro que depende de ritmo de jogo, mas já é uma situação que possa ser pensada. O Jair não pode para o próximo jogo, está suspenso, mas também poderia ser um jogador para essa função. Só que ele não tem a mesma característica. Joga na função, mas não tem a mesma característica. É mais lento, cadencia mais o jogo. O Marlon Gomes não, esse se assemelha ao Praxedes. Se não for contra o Atlético Paranaense, de início, contra o Corinthians. Claro que se não levar cartão amarelo, né? Porque Marlon e Praxedes estão pendurados. Praxedes caiu de rendimento e isso sobrecarregou o Paulinho, que também caiu de rendimento. Paulinho não está bem, está longe de ser aquele Paulinho ou o próprio Praxedes que nós vimos no início do Vasco. E isso sobrecarrega lá na frente. Primeiro tempo foi muito ruim do Vasco. Depois do gol, 35 minutos se defendendo até que sai o gol de empate, em que nós damos uma bobeira tremenda. Espaço, o Arthur Gomes entra na intermediária do Vasco sem que ninguém o incomode. O Zé Gabriel troca a falta e tira para não fazer a falta e levar o cartão. Problema se fosse suspenso contra o Atlético Paranaense. Não podia ter a liberdade que ele teve. Aí bateu, desviou no Medel, subiu. Gol dos caras. E aí o segundo gol do Cruzeiro, o pênalti para mim eu nem discuto. Pênalti. Mão, infantilidade de um cara que estava pilhado, que era o Rossi. Entrou muito pilhado no jogo ontem. Agora, eu não entendi, pode ser que não estivesse impedimento realmente o Matheus Vital, pode ser que o Maicon desse condição, tudo pode ser. Agora, como parte do espetáculo, nós, público, né? O público deveria ter sido informado. Não teve a câmera para mostrar se estava ou não em posição de impedimento quando o Matheus Vital recebe a bola e tenta jogar para o meio da área e o Rossi bota a mão na bola. Para mim, ele foi ali para brigar com o Rossi ali no peito, na força, na disposição e acabou com a mão na frente fazendo pênalti. Vem o segundo tempo, 3 alterações e aí é um outro Vasco. Um Vasco que vai para cima, que se organiza, que diminui os espaços entre as linhas, mas precisa sofrer para ir em busca do gol. Gol, impedimento, pedaço, calcanhar, um pedaço do pé, mas estava. Sebastião perdeu 2 grandes chances. A primeira, então, para mim, foi a pior. A pior, que ele cabeceou mal demais. A segunda, ele tentou um voleio que faz não é boa, faz o simples. Mas uma coisa me chamou a atenção. O fato dele sair chorando depois do jogo mostra que ele sentiu. E isso foi dito na própria coletiva do Ramon Dias. Esse grupo do Vasco sente os resultados, a alegria e a tristeza. Se o resultado não vem,
o grupo sente. Isso não mostra um conformismo. Perdeu, empatou, ganhou, tudo faz parte do jogo. É um time que está incomodado com a situação, em que alguns deles, poucos, colocaram ou contribuíram para hoje o Vasco ainda está correndo risco de rebaixamento. Mas tem que se levar em consideração que a campanha com o Ramon Dias esquece. Não tem nem o que falar. O Vasco, quando ele chegou, tinha 9 pontos, hoje tem 41. Naquela toada em que nós estávamos, chegaríamos hoje com 25, 26 pontos, rebaixados já. Esquece, cumprindo tabela vergonhosamente. Mas não, seguimos lutando até o fim. Assim, todos nós vascaínos entendemos que esse é o cenário. É o ideal? Não, mas existem dois mundos, o ideal e o real. Qual é o real? É esse, é encarar e lutar. É olhar para trás e enxergar que dos últimos 5 jogos, ou seja, dos últimos 15 pontos que o Vasco disputou, o Vasco ganhou 11. A conta é ruim? Não. 3 vitórias e 2 empates. Olha o nosso próximo adversário. Não venceu os últimos 5 jogos. Não tem uma vitória. Claro que é um adversário dificílimo jogar lá na arena. Claro que é. Rossi expulso, está fora, foi expulso no banco, conseguiu ser expulso, que ele fez de tudo, mas só conseguiu no banco de reservas. Talvez possa ser uma chance para o Payet entrar como titular, Peck mais adiantado e mudar o esquema. Por que não botar um 4-4-2? Por que não Paulo Henrique volta à lateral direita? Por que não? Não entendi a substituição do Maicon ontem. Mais uma vez fez uma grande partida, não sei se ele pediu, mas o Léo não comprometeu. Agora, que a luta vai ser até o final, vai. Por se ganhar um Atlético Paranaense é espetacular. Mas você está contando com essa vitória? Não. Talvez nós contássemos com a vitória em cima do Cruzeiro. Mas a gente contava com a vitória na estreia contra o Atlético Mineiro? A gente contava com alguns jogos que nós fizemos contra Palmeiras, contra Fluminense, lá atrás. A goleada no próprio Fluminense. Não contávamos. E nós jogamos bem e os resultados vieram. Contra o líder do campeonato, até então o Botafogo. Quem sabe? Esse grupo não surpreende. E o Vasco consegue um bom resultado sábado, lá na casa do Atlético Paranaense, e volta terça-feira para receber o Corinthians com o estádio lotado, São Januário, com o apoio do torcedor, porque nós vamos lutar até o fim. Assim será a luta do Vasco no Campeonato Brasileiro. Aí 2024 é uma outra conversa, uma outra questão, uma nova presidência, novos jogadores. A continuação do Ramon é fundamental para que o processo e o projeto deem certo lá na frente e no ano que vem possa colher frutos. Mas tudo depende desse ano. E esses caras estão fazendo por onde o Vasco ficar na primeira divisão. Só que o estrago no primeiro turno foi enorme. Graças a... Vou nem perder meu tempo em falar de Paulo Brax, Abel Braga, Maurício Barbieri, os jogadores que estavam entrando em campo à época, um time sem vontade, sem padrão. Não precisa perder tempo para isso, né? Grande abraço, um ótimo dia e vamos juntos, porque eu acredito que o Vasco não vai ser rebaixado. Lutando, jogando bem ou jogando mal, não entrega os pontos. Grande abraço e até mais tarde.